Você já teve a sensação de que a vida saiu do controle? De olhar ao redor e não entender por que tudo está dando errado? Por que pessoas se afastam, planos desmoronam, portas se fecham, e o silêncio de Deus parece maior do que nunca? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. E no meio de toda essa confusão, seu coração tenta encontrar uma resposta. Por que Deus está permitindo isso? Mas escute com atenção. Nada acontece por acaso. Deus nunca perde o controle nem por um segundo. Que para você parece um caos, para Ele é apenas o início de uma reconstrução. A dor que hoje te confunde é a mesma que vai te amadurecer e te aproximar dele. Em Romanos 8:28, a palavra diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe, não são algumas coisas, são todas. As bênçãos, as perdas, os atrasos, os choros, tudo. Deus é o único capaz de transformar lágrimas em aprendizado, demora em preparação e sofrimento em propósito. Você pode até não entender agora, mas vai entender depois. Deus está usando esse momento difícil para construir algo dentro de você que a alegria jamais poderia ensinar. A dor não é castigo, é ferramenta. Ela não vem para destruir, mas para lapidar. A dor revela o que o conforto esconde. É fácil ser grato quando tudo está bem, mas é na dor que descobrimos quem realmente somos. E, principalmente, quem Deus é. Lembra de José, o filho de Jacó, traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo e preso injustamente. Aos olhos humanos ele foi esquecido, mas aos olhos de Deus ele estava sendo preparado. Cada lágrima de José dentro daquela prisão estava regando o terreno do propósito. O que parecia injustiça era só o início de uma promoção. E quando o tempo se cumpriu, José entendeu. Nenhum sofrimento foi em vão. Assim é com você. O que hoje dói tanto, amanhã será o testemunho que vai fortalecer outras pessoas. Deus nunca desperdiça a dor. Ele transforma tudo em propósito. O deserto é um lugar que ninguém quer estar, mas é onde Deus mais fala. É o cenário da escassez, da solidão e do silêncio, mas também é o lugar onde o milagre começa a nascer. Foi no deserto que Moisés viu a sarça arder. Foi no deserto que Israel aprendeu a confiar no maná. E foi no deserto que Jesus venceu a tentação e saiu cheio do Espírito Santo. Perceba, o deserto não é castigo, é treinamento. É lá que Deus retira tudo o que te distrai para que você aprenda a depender somente dele. Quando você não tem mais forças, ele te sustenta. Quando não tem mais direção, ele guia os teus passos. Quando não tem mais voz, ele fala dentro do seu coração. Se o deserto te faz sentir sozinho, lembre-se, Deus também está lá. Ele só está te ensinando a confiar, mesmo quando não há sinais, mesmo quando o caminho parece invisível. E o mais bonito é que ninguém sai do deserto do mesmo jeito que entrou. O deserto transforma, fortalece, amadurece. Ele te faz entender que o essencial não está no que você tem, mas em quem te sustenta. O ouro só se torna puro quando é colocado no fogo. E a fé também. Deus usa o calor da dor para purificar o coração e eliminar o que te impede de crescer. Às vezes ele permite perdas não para te punir, mas para te libertar do que estava te afastando do propósito. Talvez ele tirou alguém da sua vida porque aquela presença te impediria de viver o plano dele. Talvez fechou uma porta porque, se ela abrisse, você se perderia no caminho. E é justamente no momento em que o fogo parece mais intenso que Deus está trabalhando nos detalhes invisíveis. Em 1 Pedro 1,7 está escrito: a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, ainda que provada pelo fogo, redunda em louvor, honra e glória. O fogo não vem para te queimar, vem para te refinar. Depois da dor, o brilho da fé é diferente. Você aprende a valorizar a presença de Deus, aprende a orar com verdade, aprende que o amor dele é suficiente. E quando o processo termina, você se dá conta de que foi no meio do fogo que Deus moldou o melhor de você. Um dos maiores testes da fé é esperar. Esperar quando parece que Deus se calou. Esperar quando as coisas não fazem sentido. Esperar quando o coração grita por respostas e o céu permanece em silêncio. Mas Deus nunca se atrasa. Ele não trabalha com pressa nem trabalha com perfeição. Quando algo demora,
é porque ainda está sendo preparado. O tempo de Deus é o tempo da maturidade. Ele sabe que, se entregar antes, pode te perder no processo. Lembra de Lázaro? Jesus soube que ele estava doente, mas esperou 4 dias para ir até ele. Parecia tarde demais. Mas Jesus não queria apenas curar, queria ressuscitar. Queria provar que o impossível ainda está sob o controle dele. Assim também acontece na sua vida. Você pode achar que tudo acabou, que é tarde demais, que o sonho morreu. Mas o que parece o fim, para Deus, é só o cenário perfeito para o milagre acontecer. O relógio de Deus não segue o nosso. Ele tem o controle do tempo, das circunstâncias e do resultado. A demora dele nunca é esquecimento, é proteção. Ele não te negou a bênção, apenas adiou até que o seu coração estivesse pronto para recebê-la. Há momentos em que tudo parece desabar de uma vez. A fé enfraquece, o ânimo some, e a sensação é de que Deus te abandonou. Mas, na verdade, é nesse exato instante que Ele mais te observa. Quando você acha que está sozinho, é quando o céu trabalha por você em silêncio. Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Você pode estar despedaçado por dentro, mas Deus está recolhendo cada pedaço. Ele não te perde nem por um segundo. A tempestade pode ser forte, mas o barco da tua vida está nas mãos dele. E quando tudo parecer fora do lugar, lembre-se, Deus não precisa de calmaria para provar que é Deus. Ele acalma o vento, domina as ondas e transforma o caos em testemunho. A tua dor não é sinal de abandono, é sinal de construção. Ele está reconstruindo algo dentro de você que vai te deixar mais forte, mais sábio e mais dependente dele. Deus nunca desperdiça sofrimento. Tudo o que você vive, cada dor, cada perda, cada desilusão, tem um propósito que o tempo vai revelar. A dor é uma das linguagens mais profundas que Deus usa para moldar o coração. É nela que aprendemos o que realmente importa. Talvez você tenha se perguntado: por que eu, Senhor? Por que justo comigo? Mas, na verdade, a pergunta deveria ser: para que, Senhor? Porque, quando a dor é colocada nas mãos certas, ela deixa de ser ferida e se torna propósito. Deus não te fez passar por isso à toa. Ele está te preparando para algo que vai além do que você imagina. Talvez ele te permita sentir certas dores, para que você aprenda a consolar quem sofre. Talvez ele te deixe atravessar noites escuras, para que você saiba como guiar outros quando eles estiverem perdidos. Em 2 Coríntios 1:4, Paulo escreveu: Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Nada do que você passou será desperdiçado. A tua história vai servir de cura para alguém. O mesmo Deus que enxugou as tuas lágrimas vai te usar para enxugar as lágrimas de outros. E é aí que o sofrimento se transforma em missão. Talvez agora tudo pareça fora de lugar. Os planos não saíram como o esperado. As orações ainda não foram respondidas. E a vida parece um grande ponto de interrogação. Mas lembre-se, Deus nunca trabalha em linha reta. Ele conduz por caminhos que só fazem sentido quando olhamos para trás. Hoje você enxerga apenas fragmentos, mas Deus vê o quadro inteiro. Ele está desenhando algo perfeito, e cada detalhe da sua dor faz parte da obra completa. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que cada perda te direcionou, que cada não de Deus te protegeu, e que cada atraso te livrou de um desastre que você nem viu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando parece dura. E quando o tempo certo chegar, tudo o que hoje é dúvida se transformará em testemunho. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil, mas confiar quando tudo desaba, isso é fé genuína. A fé verdadeira não depende de respostas imediatas, mas de um coração que decide acreditar mesmo sem ver. E talvez seja isso que Deus esteja te pedindo agora. Que você confie no silêncio. Que acredite que Ele ainda está no controle mesmo quando não há sinais. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho invisível. Há orações que parecem não ser ouvidas, mas Deus já está agindo nos bastidores. Enquanto você chora, Ele está organizando o que você não consegue ver. Enquanto você espera, Ele está preparando o cenário perfeito para o milagre. E quando chegar o tempo certo,
Tudo vai se encaixar com uma perfeição que vai te fazer chorar, mas dessa vez, de gratidão, porque você vai entender que o sofrimento não veio para te quebrar, veio para te alinhar com o propósito. Nada acontece por acaso, nem a dor, nem o atraso, nem o silêncio. Tudo tem um propósito. Deus está usando cada detalhe da tua vida, até o que parece errado, para te levar ao lugar certo. O que hoje te faz chorar, amanhã vai te ensinar a agradecer. O que hoje te confunde, amanhã vai se tornar clareza. O que parecia o fim, era apenas o começo do plano perfeito de Deus. E quando tudo se cumprir, você vai olhar para trás e entender. Agora eu vejo, nada aconteceu por acaso. Então, antes de sair deste vídeo, escreva nos comentários: eu confio no propósito de Deus. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda está no controle. Porque mesmo quando você não entende, Ele entende. Mesmo quando você perde, Ele restaura. E mesmo quando você cai, Ele te levanta. Nada é desperdiçado quando está nas mãos de Deus. Tudo coopera, tudo ensina, tudo transforma. E no final, a dor que te fez chorar vai se tornar a prova de que o amor de Deus sempre esteve lá, te sustentando o tempo todo.